Olá, seja bem-vindo ao canal Vou Checar Notícias. Eu sou Edwin. E no vídeo de hoje, meus amigos, nós vamos ver que o Brasil tá ruim, a coisa tá ficando pior. Tá na hora de acordar, abrir os olhos para enxergar. Se a gente não parar o Lula, o Brasil vai parar. Assista o vídeo até o final e deixe o seu comentário. Agora 2025 é ano da colheita. Me permita te fazer uma pergunta. Presta atenção. A alta expressiva no preço da carne está fazendo com que até mesmo os açougues ofereçam aos clientes a opção de parcelamento. Não é possível. Açougues decidiram parcelar as compras. Tá louco? A gente faz em 3 vezes, né? Não, esse cidadão não pode estar falando a verdade. Ciene não teve dúvida. Parcelou o churrasco de fim de ano e só vai terminar de pagar no carnaval. Gente, acha que tem que ter hora que tem que parar. O Lula é um ladrão. Não. Esse país não pode ter um botijão de gás a R$105. Não pode ter. Esse país não pode ter a gasolina a R$5,50. Esse país não pode ter o diesel a R$5,25. Esse país não pode efetivamente ver uma picanha custar R$100, filé contra filé. Está tudo quase que impossível do povo comer. É a cebola, é o tomate, é a carne, está tudo caro. E esse governo não fala disso. Sabe, não tem ninguém discutindo isso no Brasil. A divulgação hoje do IPCA mostrou o que já se sabia. Tudo está mais caro. E a carta do Banco Central ao Ministério da Fazenda mostrou o que também já se sabia. Tudo deve continuar mais caro. Ministros de Lula culparam apenas o clima pela alta dos preços. Mas se tem algo que o eleitor entende, é de bolso, do seu bolso. E há na história do Brasil e do mundo inúmeros casos de inflação alta gerando derrotas eleitorais. O IPCA de 2024 e as projeções do Banco Central de 2025 e de 2026 são, na verdade, um alerta ao Palácio do Planalto. Se essa trajetória dos preços continuar, o eleitor não vai culpar o clima na urna em 2026. Vai culpar Ganhou o presidente um ar de Lula. emergência, até mesmo de razão de Estado. A busca do governo Lula 3 por baixar preços de alimentos. Eles vêm subindo mais do que a inflação, que por sua vez estourou a meta, pelo menos os preços dos alimentos, pelo menos desde a metade do ano passado. Com o agravante de que a inflação de alimentos tem proporcionalmente um impacto muito maior no orçamento das pessoas mais pobres e um efeito devastador na popularidade de governantes. O governo se encontra agora atarantado para entender o que aconteceu e para tentar consertar um pouco dessa desagradável situação, para dizer o mínimo. A subida dos preços dos alimentos tem várias causas envolvidas, entre elas fatores de mercado interno e externo, custo Brasil e políticas públicas. Leia-se questão fiscal. Todo governo que é contumaz em gastar mais do que arrecada acaba provocando inflação. Seria tudo ainda pior, hein? Não fosse a Revolução Agrícola Brasileira, representada pelo extraordinário aumento de produtividade do agro. Mas ele sozinho não resolve. Lula quer logo alguma coisa para anunciar que barateou a comida do brasileiro, algo que gere um bom marketing político. Não está fácil. As tais forças de mercado continuam pressionando preços de carnes, café, açúcar, ou seja, o governo não controla os preços das commodities agrícolas, que dependem muito também das taxas de câmbio e oscilam para cima com a forte demanda, ajudada pelo impulso da política fiscal do Lula 3. Ela foi plantada lá atrás. Parte da colheita, a inflação também de alimentos. Lula sempre falou que ia acabar com a fome no Brasil. Acabar com a fome é a nossa prioridade. Eu quero acabar com a fome nesse país. A fome tem pressa, então nós vamos tomar medidas sérias para acabar com a fome. Mas o que estamos vendo agora? Com Lula, população de rua cresce 3 vezes mais rápido
no Brasil. Ritmo de aumento da população de rua triplica no governo Lula. Aumenta em 25% o número de pessoas em situação de rua no Brasil. Quer dizer, de 261 mil, pulou para 372 mil pessoas na rua. E aí, Lula? Tu diz o quê dessa mentirada que tu joga aí no Brasil? E outra coisa, o pobre é a massa de manobra do PT. Se não tiver pobre, não tem voto. Quem vota majoritariamente do PT são pessoas que ganham até 2 salários mínimos. Um metalúrgico de São Bernardo que ganha 8 mil reais já não quer mais votar na gente. Então o pobre é pobre, tem que trabalhar, pobre é pobre, a gente ganha o voto de pobre na época da eleição, para que cuidar de pobre? O Brasil precisa de mudanças e de verdade, e não de mentiras desse governo do PT que está aí. Bolsonaro 2026. As frases que você verá a seguir foram ditas por Lula hoje pela manhã em uma coletiva de imprensa em Brasília. Vocês sabem o quanto nós passamos de apuro com as pessoas dizendo, não, porque o déficit fiscal, porque o déficit fiscal, porque o déficit fiscal. O que aconteceu com o déficit fiscal? O que aconteceu? 0,1%. 0,1% é zero. Não, 0,1% do PIB, que era o que Lula estava se referindo, não é zero. Considerando o PIB do Brasil em 2023, já que o de 2024 ainda não foi divulgado, 0,1% corresponde a mais de 10 bilhões de reais. 10 bilhões é muito diferente de zero. Mas ele ainda está só começando. Eu volto a repetir, 0,1 é zero. As pessoas que passaram o ano inteiro falando do famoso déficit fiscal deveriam pedir desculpa ao Haddad. Haddad, desculpa, a gente não acreditou em você, a gente duvidou de você, desculpa. Não, mas não pedem. Não pedem, porque as pessoas que falam coisas erradas e depois não acontece, não têm humildade de falar, nós erramos. Lula volta a repetir a mentira e eu volto a repetir a verdade. 0,1% do PIB é muito diferente de zero. Mas vamos seguir adiante. Eu vou só repetir o seguinte, não existiu rombo fiscal. Rombo fiscal existiu no governo passado. No governo passado, houve rombo fiscal de quase 2,6%. No nosso não houve. Aliás, se não fosse o Rio Grande do Sul, nós teríamos feito superávit. Pela primeira vez em muitas décadas. Olha, só essa fala já seria o suficiente para pedir música no Fantástico, porque foram 3 mentiras seguidas. Lula diz que não houve rombo fiscal no seu governo, mas a verdade é que houve rombo de 230 bilhões de reais no ano de 2023, o que representou 2,1% do PIB. Olha o querido Fantástico da Globo provando isso. Lula disse que no governo passado é que houve rombo fiscal, quando na verdade, mesmo após a pandemia, a gestão anterior conseguiu fechar o ano de 2022 com superávit de 54,1 bilhões de reais. Mais uma vez, olha aqui a queridinha Globo noticiando isso. Lula disse que se não fosse as despesas com o Rio Grande do Sul, o seu governo teria superávit no ano passado. Mas a verdade é que mesmo desconsiderando as despesas decorrentes das enchentes no Sul, como o Congresso autorizou o governo a fazer, o governo deve fechar o ano com déficit de 0,1% do PIB, segundo o próprio Haddad, segundo o que o próprio Lula estava falando hoje. No cálculo de alguns economistas, no entanto, como é o caso de Marcos Mendes, se não fossem as manobras contábeis do governo para esconder o resultado real, o verdadeiro déficit seria de pelo menos 0,9% do PIB. Ou seja, Lula mentiu vergonhosamente e por diversas vezes em apenas alguns minutos de fala. Se as mesmas regras que o seu próprio governo e que alguns ministros do STF tentam tanto implantar no Brasil valessem também para ele, Lula deveria ter saído preso dessa coletiva de imprensa. Afinal, além das insistentes tentativas de criminalizar supostas fake news aqui no Brasil, o próprio Lula disse no início desse evento de hoje que mentira acaba com a democracia. Não é possível o que está acontecendo no mundo com a democracia. A democracia, na verdade, será a grande derrotada se a gente permitir o crescimento da extrema-direita no mundo inteiro, como está acontecendo, se a gente permitir a vitória da fake news, como está acontecendo, e se a gente permitir a mentira, vitoriosa, ganhando da verdade. Se é assim, Lula praticou hoje um dos maiores atentados à democracia da história desse país.
Agora, para aqueles que acham que a única solução para salvar o país é tirar Lula do governo, nesse mesmo discurso, ele falou qual é a única solução. Eu digo sempre o seguinte, eu digo sempre que quem quiser derrotar a política do meu governo vai ter que aprender a fazer luta de rua. Porque é mais fácil ficar na internet mentindo. Vai ter que aprender a fazer luta de rua. E aí, será que nesse caso devemos levar a sério esse aviso? Me preocupo com pesquisa, porque o povo tem razão. A gente não está entregando aquilo que a gente prometeu. Então como é que o povo vai falar bem do governo se a gente não está entregando? A gente não está entregando aquilo que a gente prometeu. Mas, meu Deus do céu, a gente faz uma força tremenda aqui nas redes sociais, nos youtubers, nas redes alternativas para defender o governo, para apoiar o processo progressista do Brasil. E ele me apronta esse amadorismo. Minhas amigas e meus amigos, é com o coração partido, cheio de mágoa, de tristeza, de sensação de derrota. Eu, que sempre fui otimista, que sempre levantei, estou aqui para levantar a moral de todo mundo. Mas eu digo, que merda, hein, essa história do Pix. Que amadorismo, que bobagem. Se uma coisa dessa acontece a 3 dias da eleição em 2026, a gente está perdido inevitavelmente. E não adianta agora advogados dizerem, nós vamos acionar, vamos processar o Nicolas. O Nicolas está certíssimo, ele fez o dever de casa da oposição. Ele fez o dever de casa da extrema-direita. Quem não fez o dever de casa foi a esquerda. Quem não fez o dever de casa foi o Haddad, foi o Banco Central, foi a Receita Federal, foi o Lula, sei lá quem foi. Eu sei que jogou a gente por terra. Você trabalha como um Sísifo, carregando pedra, morro acima, chega lá em cima, derrubam você, joga lá para baixo de novo. Agora não tem mais conserto, não tem mais remendo. É o que se chama de cagada federal. Porque pior do que lançar o Pix do jeito que foi lançado e sem ter condições de rebater as fake news da direita, é retirar o projeto de Pix com quem reconhece realmente, nós erramos, é uma merda, a gente fez errado, a direita está certa, a gente se rende a ela. Horror! É um erro atrás do outro. E o Lula, coitado, como ele disse, só ficou sabendo depois que a onda chegou, depois que a maré bateu no queixo dele, ele dizia, não faz marolinha, não faz marolinha, não faz onda, não faz ondinha, senão a merda vai subir. Foi quando ele descobriu que o país inteiro estava revoltado. E não adiantou a Receita Federal, o Banco Central fazer um meme sobre as fake news. O meme do Banco Central desmentindo as fake news teve 600 mil visualizações. A fake news do Nicolas teve 200 milhões de visualizações. Num país de 210 milhões de habitantes, até criança de 10 meses então acessou esse vídeo do Nicolas, pelo jeito. O país tem bruto 210 milhões de habitantes. Teve 200 milhões de visualizações em 24 horas. Então até japonês andou vendo esse vídeo do Nicolas, ou não? Claro que a direita trabalha exatamente com aquilo que a gente não tem condições de se defender de imediato. Mas isso tinha que ser previsto. Ninguém larga uma galinha dessa pulando, toma a galinha pulando. Segura, pegou, deu merda, para, tira, bota, volta. Que porra é essa? Dá uma tristeza imensa. Mostra uma incompetência, um amadorismo que já devia ter sido superado há 3 mandatos atrás ou mais. Que devia ter sido superado desde 2013, quando começaram aquelas manifestações da Sininho por 20% das passagens de ônibus. Ou não, ou eu estou maluco. Gente, eu não sou dirigente de PT, eu não sou dirigente federal, nem estadual. Eu tenho um nível que eu sou base, eu reajo emocionalmente, eu reajo realmente com emoção, tem momentos que não dá. Então é uma maluquice o que aconteceu. Eita, que esse petista tá revoltado, né? O governo dele, né, do presidente dele, só faz merda. A cagada é federal. E o jeito, né, não tem mais jeito. Então, agora é tentar limpar essa bosta que tá no Brasil. Então, em 2026, a gente vai fazer uma faxina geral
tirar toda essa nojeira do poder. Está na hora da gente acordar, abrir os olhos para enxergar. Se a gente não parar o Lula, o Brasil vai parar. Eu vou ficando por aqui, mas antes, olha aqui para baixo. Se você ainda não é inscrito no canal, dê essa força pra gente, se inscreva no canal, ative o gostei, deixe o seu gostei e também ative o sininho de notificações. Até o próximo vídeo. Vou Checar Notícias vai ficando por aqui. Lembrando, se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e ative o sininho de notificações. Até a próxima edição.